interessante neste evangelho de hoje, e vamos tentar, com essa premissa, introduzir na mensagem espiritual que o Senhor nos quer dar. O povo de Israel, ele tem uma característica que é diferente de muitos dos povos que nós conhecemos. A maioria dos povos que nós conhecemos são povos marítimos. Pense, por exemplo, na Grécia. O povo grego era um povo que sabia lidar com o mar. Pensamos nos vikings, o povo do norte europeu. Era um povo que enfrentava o mar e não tinha medo nenhum de enfrentá-lo. Pensemos nos lusitanos ou nos ibéricos, Portugal, Espanha, que enfrentavam o mar. Os chineses também têm uma grande tradição de mar. O povo de Israel não. O povo de Israel é um povo que cresceu e foi sustentado dentro do seu interior, ligado à terra, ligado às rochas, ligado às coisas que são secas, não ao mar. E o dia que tiveram que enfrentar o mar, Deus foi lá e abriu o mar para eles, e eles atravessaram a pé enxuto. E é muito interessante ter essa dimensão, porque Jesus Cristo, quando vai chamar os seus discípulos, uma grande parte deles provém de um mundo marítimo, são pescadores. E esses que são pescadores são retirados do mar, porque Jesus Cristo diz, a partir de então, vocês serão pescadores de homens. E ninguém pesca homens no meio do mar, pesca homens no meio da terra, ou seja, onde é o nosso habitat natural. E que Jesus tenha pedido para eles atravessarem o lago para o outro lado, que tem uma simbologia muito bonita da travessia do Mar Vermelho também, mas isso seria para uma outra homilia, não vai ser aqui hoje. É interessante que o Evangelho relata que, apesar das ondas agitadas e do vento contrário, eles não têm medo. Quando é que eles têm medo? Quando vê um homem ou um fantasma que vem caminhando sobre as águas. Eu tenho certeza que seria a nossa reação normal. Ver alguém caminhando sobre as águas não é uma coisa corriqueira. E ver uma imagem dessas, 3 horas da manhã, no meio de um mar, é de dar medo mesmo. As pessoas ficariam com medo. A gente fica com medo quando tem uma chuva em casa. Aí começa a tremer a janelinha lá de noite, a gente fica meio apavorado. Imagina você agora no meio do mar, 3 horas da manhã, e aparece um fantasma. Mas disso, a gente já pode começar a tirar alguma mensagem profunda, melhor, algo para nutrir a nossa espiritualidade. Jesus Cristo, que é Deus, aparece nos lugares mais inóspitos da nossa vida, nos lugares onde nós não imaginaríamos que Ele se manifestaria. Veja, o povo de Israel conhece a manifestação de Deus não sobre o mar. Deus abre o mar. O mar é o lugar do Leviatã. O mar é o único ser que obedece a Deus. Não é o único ser que obedece a Deus, atenção. O povo de Israel, eles falam assim, ó mar que tens tu para fugir, e tu, Jordão. Ou seja, diante de Deus, Deus é tão onipotente que aplaca o mar. O mar tem medo de Deus. Essa é a ideia do povo de Israel. Então, que eles tenham visto Jesus Cristo manifestando-se em modo divino, vamos colocar assim, sobre o mar, já nos dá esta primeira fase, ou seja, essa primeira mensagem. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Ele aparece na sua vida em situações que talvez você tenha já perdido a esperança. Em situações que você já não acredita mais que Deus possa se manifestar. E Ele se manifesta ali. E se manifesta de modo sempre surpreendente. E essa manifestação de Deus, às vezes, pode nos assustar. A manifestação de Cristo, ela pode nos deixar com os olhos abertos e, por assim dizer, assustados. Mas quando Cristo se manifesta, Ele se manifesta sempre com uma mensagem de esperança, com uma mensagem que conforta o nosso coração. Sou eu, não tenhais medo. E por que será que às vezes nós temos medo de Deus? Por que nós temos medo de Jesus? Será que nós não queremos dar o passo de acreditar que Jesus Cristo está na nossa vida? E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós, ou seja, nas situações ali, perdemos a esperança, queremos resolver as coisas do jeito que nós somos e deixamos de escutar a voz de Jesus Cristo que nos fala e que nos fala com grande profundidade. Sou eu, não tenhais medo.
Por isso, a primeira coisa hoje é pensar isso. Um exame de consciência da tua vida deverá levar você a perceber a presença de Jesus, mesmo na situação em que você não acredita mais que Jesus possa estar presente. Ele está ali. E Ele está ali dizendo para você, coragem, não tenhais medo, sou eu. Mas tem um segundo ponto, que é um ponto muito bacana. E aqui nós vamos jogar as luzes sobre a figura de Pedro. Pedro, ao ver Jesus, diz assim, se és tu, diga para que eu vá caminhando sobre as águas até você. O que está dizendo Pedro aqui? Senhor, eu quero estar contigo. Esse aqui seria, por assim dizer, o contraponto da primeira parte. Na primeira parte, Jesus Cristo está presente em todas as nossas situações. A segunda parte é esta, mas eu quero estar com Jesus? Pedro demonstra exatamente isso. Senhor, se és tu, faz com que eu caminhe sobre as águas até você. E nós queremos estar com Jesus. Nós, como Pedro, queremos estar com aquele que nós dissemos ou dizemos que é o Salvador da nossa vida. E o que nos impede de ir até Cristo? Veja, para Pedro, o fato de andar sobre as águas, pedido por Jesus, não seria um problema. Porque ele já percebe que Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é onipotente. Porque Jesus Cristo tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Para Jesus, fazer Pedro andar sobre as águas não era um problema. Ou seja, Pedro não estava preocupado se ele ia afundar ou não, porque ele sabe quem é Jesus. Ele já intui que Jesus Cristo tem o poder de fazer aquilo para ele. Como nós intuímos que Jesus tem o poder de fazer na nossa vida um milagre. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas que Jesus Cristo tem o poder de colocar a nossa vida nos trilhos, de indicar-nos a direção. E atenção, papais, essa aqui é a função do pai, tá? Indicar a direção. Depois, mais para frente, eu vou falar do papai. Indicar a direção. E Pedro tinha plena consciência disso. Então, para ele, o fato que Jesus Cristo o faria andar sobre as águas não era uma coisa incrível. Mas o que joga ali é o coração dele que quer encontrar Cristo, que é o nosso coração que quer encontrar Jesus. Mas é muito fácil nós querermos somente encontrar Jesus e não dar passos em direção a Ele. E aqui a pergunta que vem para nós agora é, mas será que nós, ouvindo a voz de Cristo, atenção, isso que aconteceu com Pedro não é um conto de fadas, é uma realidade tão real que acontece conosco. Será que nós queremos dar passos em direção a Cristo? Ou nós preferimos ficar simplesmente dizendo, eu acredito em Jesus e está tudo bem? Essa aqui não deveria ser a opção, porque a vida cristã não é uma vida de comodidade. A vida cristã é uma vida que exige de nós uma saída da nossa segurança, porque ouvimos a voz do Mestre, queremos o Mestre e caminhamos em direção a Ele. Quem acha que ficar na igreja rezando o dia inteiro, ou ficar rezando em casa e está tudo bem, não, isso não é um cristianismo que se espera. O cristão, ele enfrenta a vida. Ele não tem medo de ir aonde o Senhor pede, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos dá serenidade, mas o Senhor não nos deixa parado. Ele é um pai e que nos trata como adultos. Ele nos dá a direção correta, o caminho a seguir. E por que nós não seguimos? Porque nós somos tendenciosos a querer viver um cristianismo de algodão doce. E esse cristianismo não existe. Nós temos que, ao ouvir a voz do Mestre, enfrentar o mar, mesmo que seja agitado e com ondas contrárias. Mas confiantes na voz de Cristo que não nos abandona, na voz de Cristo que nos dá a direção exata e que está no lugar talvez mais incrível, mais inóspito que nós possamos imaginar. Jesus Cristo está ali e chama você, chama eu, chama Maria ali hoje, que vai ser batizada, a caminhar em direção a Ele, a caminhar em direção a Cristo. E por que é que nós insistimos em ficarmos parados, vivendo um cristianismo de ficção, um cristianismo de romance, um cristianismo que não diz nada, quando nós temos que enfrentar o mar? É óbvio que é no enfrentar o mar que nós vamos medir o nosso cristianismo. Veja, Pedro começa a afundar. A repreensão de Jesus para Pedro é,
homem de pouca fé. Nós temos fé? Se o nosso coração, se Jesus Cristo está onde nós não imaginamos, se Jesus Cristo nos chama a estar com Ele, o nosso coração quer estar com Ele, o que impede de termos uma grande fé? De acreditar realmente que Ele é o Filho de Deus? Aqui o problema não é mais de Deus, veja, o problema já é nosso. Porque basta acreditar, basta dar passos em direção a Jesus Cristo, segundo aquilo que Ele quer, não segundo aquilo que nós inventamos. E vão ter momentos na nossa vida que o chão ele não vai estar mais ali. Talvez as pessoas mais velhas seriam capazes de dizer isso para nós, mas todo mundo aqui já passou um drama na vida, em que parecia que o mundo ia acabar, que a gente ia afundar, que a gente não sabe mais sair daquele buraco. Foi ali que tivemos a oportunidade de ver a mão de Jesus Cristo que nos levanta. Pedro, ele era um nadador, provavelmente, porque ele era um pescador. E é interessante que ele não sai nadando. Ele não vai com braçadas. Não. Ele grita, Adonai Yeshua. Quer dizer, Senhor, salva-me. O nome de Jesus é Deus que salva, né? Adonai Yeshua. Ele grita para Jesus porque a perícia dele não vale mais nada. E nós insistimos querer salvar a nossa vida com a nossa perícia, com a nossa tecnologia, com o nosso modo de pensar, quando nos basta dizer a Jesus, Jesus, salva-me. E nós estamos a um passo disso. Mesmo naquele lugar, como já dissemos, inóspito, difícil, que talvez pareça que Jesus não está ali. E quantos papais aqui talvez não tenham já vivido essa situação? Em casa, na família, quando vem o filho, oh meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? É o momento que nós gritamos, Senhor, salva-me. E qual que é a função do papai? É mostrar aos filhos que a salvação vem de Deus, que a salvação vem de Jesus. Não existe nada maior do que ensinar o filho a caminhar nos caminhos de Jesus Cristo. Você, papai, é chamado a isso. Ou seja, papai não é aquele só que passa a mão na cabeça. Papai é aquele que é exigente, é aquele que diz o caminho que deve seguir, é aquele que fala a verdade e coloca a criança no caminho correto. Por isso um papai não pode ter medo de dizer as coisas como elas são, com muita ternura, muito carinho, ok? Mas às vezes precisa também de uma certa dureza. Mas não é a dureza que resolve o problema. O que resolve o problema, ou que nos dá a direção, é saber indicar o caminho correto. E por isso que o papai hoje é chamado a assumir em Cristo também a missão de dar uma direção para a vida do filho. Você, papai, quando soube que ia ser papai, que a mamãe comunicou, provavelmente a sua reação foi de abraçá-la. E essa reação de abraçá-la já demonstra exatamente a tua vocação. Ou seja, eu estou aqui contigo. Eu vou te proteger, vou proteger o nosso filho e vou dar o caminho a seguir. São José, com Nossa Senhora e o menino Jesus fugindo de Herodes. É mais ou menos isso. Essa é a nossa vocação, uma vocação que tem um caminho claro, um caminho seguro. E, portanto, penso que neste evangelho de hoje, cabe a nós pensarmos isso, ou seja, nosso coração, Cristo está conosco em qualquer situação, nosso coração quer Jesus Cristo. Nós temos coragem de dar esse passo? Temos coragem de dar a mão a Jesus Cristo e dizer, Senhor, salva-me? Ou nós estamos querendo, com nossas braçadas, resolver o problema do mar? E tem o último ponto, que é da nossa morte. Qual que é o dia que tudo vai afundar? O dia que a gente encarar a morte de frente. E ninguém está isento disso aqui. Só se Jesus voltar agora. Ou seja, vai chegar um momento em que a nossa vida vai começar a se afundar. Em que nós não vamos ter mais o lugar onde apoiar os nossos pés. Estamos prontos para no último dia dizer, Senhor, salva-me? Ou será que no último dia nós vamos tentar salvar-nos de outro modo? Essa é uma pergunta muito séria que nós vamos desenvolver mais à frente em outras homilias. Termino sempre com duas coisas. Essa me pediram para falar, e ontem a esposa do rapaz estava aqui. É um testemunho meu, pessoal, tá? Então vai ficar um pouquinho mais longo, mas é... Semana passada eu estive em um hospital aqui perto, e eu fui no sábado, depois de toda a atividade do dia do sábado, eu estava bastante cansado, e eu fui então até o hospital. E sempre que eu vou no hospital, eu refaço meu ato de fé, porque eu tenho que acreditar naquilo que eu estou levando. Ou seja, eu estou levando a presença de Cristo para uma pessoa doente.
E às vezes é difícil, sabe? É duro assim. E quando eu cheguei então naquele quarto, a esposa me disse, foi muito bonito que ela estava na missa ontem à noite, e ela falou assim: padre, o meu marido já perdeu a consciência, ele tem um Alzheimer muito grave, e ele olha só para o infinito, mas está fora de órbita, ele não está mais vivendo aquilo que se espera. Ela não usou a palavra, mas quase que dizendo, ele já está vegetativo, então... E eu iniciei então o ritual, mas dentro de mim, Senhor, dá-me a graça de levar o Senhor Jesus para esse homem aqui. Esse, para mim, é o Jesus Salva-me de hoje. Eu perguntei para ela se eu poderia pegar a mão dele, né? Porque eu precisava de um sinal da parte dele. Então, ela falou, pode. Eu peguei na mão dele e disse, Senhor, né? Disse o nome dele. Se você está arrependido dos teus pecados, de todos os teus pecados, aperta a minha mão. Ele apertou a minha mão. E apertou com muita força, que não queria soltar mais. Quase que dizendo para mim, não vai embora daqui. E aí eu dei a indulgência plenária para ele, terminei o ritual, e quando eu terminei o ritual, ele levantou a outra mão como quem querendo dar tchau. E a enfermeira que estava lá na hora, olha, ele está te dando tchau, e ela desabou de chorar também, porque ele não reagia há muito tempo. Isso é o Senhor Salva-me para nós. Estamos prontos para isso? Essa é uma pergunta. E a nossa obra de arte de hoje, a nossa parte cultural, vem da Rússia. Nós vamos ali na Galeria Nacional de Tretiakov, que é em Moscou, e lá tem um quadro de Mikhail Alexander Vrubel, que é um pintor dos anos 800 muito interessante, e ele pintou Jesus Cristo sobre o mar. E é muito bacana porque você no primeiro plano tem a beira do mar, ou seja, o lugar seguro. No segundo plano você tem o barco e as pessoas agitadas, e no terceiro plano, que é no fundo, você tem Jesus Cristo vindo como um sol, né? Como um sol, a esperança, aquilo que salva. E é interessante observar porque o jogo de distâncias e a cor do quadro nos mostra exatamente que nós nos desesperamos quando estamos do lado de Cristo, o porto seguro, que nos dá o sentido da nossa vida, que nos ajuda a viver a profundidade da nossa vocação. Cabe a você hoje, cabe a mim, cabe ao Padre Stefan, a cada um de nós aqui, querer, Senhor, salva-me. E se tivermos que andar para Jesus, mesmo sobre as águas, não tenhamos pouca fé, mas tenhamos muita fé, porque Ele vai nos salvar. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.